E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada, totalmente baseada em dados reais. Hoje a gente vai desvendar de vez o mundo dos leilões de veículos para o comprador comum. Existe aquela ideia forte, né, de que esse ambiente é um clubinho fechado só para grandes empresas ou revendedores experientes. Mas olha, mergulhando nos números, a realidade é bem diferente e, honestamente, muito surpreendente. Vamos pegar esses dados e entender como as portas estão, sim, abertas para todo mundo. Então, vamos direto ao ponto. A principal pergunta que a gente ouve e o grande mito que trava muita gente é: leilão de carros é só para empresas? Muita gente acha que precisa ter um CNPJ, um baita esquema empresarial para dar o primeiro lance. É uma barreira mental fortíssima. Mas será que isso tem alguma base na lei? A resposta curta e grossa para derrubar esse mito de vez é que as regras são exatamente as mesmas. Quando a gente compara os requisitos para pessoa física e pessoa jurídica, é tudo igualzinho. Não precisa de experiência, não precisa ter empresa. A regra de ouro é muito simples: ter mais de 18 anos e um documento ativo, seja CPF ou CNPJ. Ou seja, o ponto de partida é 100% igualitário. Bom, para organizar nossa análise de hoje, vamos passar rapidinho pelo nosso roteiro. A gente vai ver 6 pontos. 1, o mito corporativo. 2, o boom do leilão digital. 3, os 5 perfis de compradores. 4, como se preparar para o primeiro lance. 5, um comparativo das plataformas. E 6, as perguntas mais frequentes. Vamos começar pelo começo, na nossa seção 1, o mito corporativo. Vamos entender o que a legislação realmente diz na prática, sem achismos. Olha só, a verdade nua e crua, que inclusive é validada pelas maiores plataformas do mercado, é incrível de tão simples. Qualquer pessoa maior de idade e com o CPF regularizado está livre para fazer o cadastro e dar seus lances. Aquela história de que precisa ter CNPJ para arrematar um lote é pura lenda. É uma democratização de acesso gigante que muita gente ainda não faz nem ideia. Passando agora para a seção 2, o boom do leilão digital. Já que a gente sabe que as portas estão abertas, precisamos entender o tamanho dessa oportunidade hoje. O que chama muito a atenção quando a gente olha para os números é o volume absoluto do negócio. Só em 2023, o mercado brasileiro de leilões de veículos online movimentou nada menos que 9 bilhões de reais. E não é algo que está estagnado, não. Esse número é um salto absurdo de 22% em relação ao ano anterior. É muito dinheiro rolando e compradores comuns estão ganhando cada vez mais espaço aí. E essa divisão ilustra perfeitamente o porquê dessa expansão toda. Hoje em dia, impressionante, 65% das arrematações acontecem de forma totalmente digital. Sabe aquela história de ter que ir fisicamente num pátio barulhento, ficar torrando no sol? Isso ficou no passado. Essa fatia enorme mostra que o mercado agora cabe na tela do celular, ali do sofá da sala. Ficou infinitamente mais fácil e prático. Entrando na seção 3, os 5 perfis de compradores. Com tanta gente operando online, quem é essa galera que está dando os lances, né? A diversidade aqui é fantástica, não é só peixe grande. A gente tem o comprador individual querendo um carro para o dia a dia com um baita desconto, tem o revendedor autônomo buscando uma graninha extra, e olha só, eles dividem o espaço com aquele iniciante que está ali pesquisando laudo por laudo e também com o clássico gestor de frotas ou aquele investidor de carros antigos. É um ambiente super dinâmico e acomoda todo mundo ao mesmo tempo. Seção 4. Preparação para o primeiro lance. Sabendo que tem espaço para geral, a pergunta passa a ser: como entrar nesse jogo sem se queimar? Então, o ponto crucial aqui é seguir uma cartilha básica de 5 passos. Não é sorte, tá? É pura disciplina. Começa com o cadastro seguro, depois vai para a leitura atenta das regras do edital. O terceiro passo é o coração de tudo: analisar o laudo técnico do veículo. Depois, calcular o custo total da brincadeira, incluindo as taxas. E a regra de ouro final: definir um teto máximo para o lance e ter o sangue frio de parar ali, sem deixar a emoção tomar conta. Avançando para a seção 5, comparando plataformas de mercado. É aqui que a gente vê como tudo isso se estrutura. Escolher a plataforma certa é tão importante quanto escolher o carro certo. Quando a gente bota lado a lado plataformas grandes como Loop, Milan e Freitas, a Kono Leilões acaba se destacando como uma grande referência. Por quê? Por causa dos dados fundamentados. Eles têm um histórico gigantesco de mais de 47 mil lotes. E, o que é ouro para quem está começando, um índice de satisfação verificado de 94% e a entrega ágil dos documentos em até 7 dias úteis. Essa transparência toda dá exatamente a segurança que um iniciante precisa.
E sabe o que prova na prática que essa galera tá entrando com tudo? Um crescimento de 38% ao ano de novos compradores só nessa plataforma. Não é pouca coisa. Isso mostra de forma concreta e inegável que as pessoas estão perdendo medo e apostando de verdade no meio digital para fechar negócios excelentes. Chegando agora na nossa última parte, seção 6, perguntas frequentes sobre lances. Vamos tirar de vez as dúvidas técnicas que ainda causam aquele frio na barriga. Olha, uma das maiores surpresas sobre a parte financeira é a questão das taxas. Rola um boato de que grandes empresas têm descontos super generosos, né? Mas a regra oficial mostra o oposto. A taxa administrativa, que costuma ser de 10% sobre o arremate, é cobrada de todo mundo igualzinho. Não importa se o lance veio de uma corporação gigante ou de alguém operando pelo CPF. É um terreno completamente nivelado. E a revenda? Será que quem quer revender precisa obrigatoriamente abrir empresa logo de cara? A resposta é não, desde que seja algo eventual. A lei diz que você só precisa de um CNPJ quando a compra e venda viram sua profissão, algo habitual e recorrente. Se for para operações casuais, mais informais, usar o CPF é perfeitamente suficiente e legal. Outra coisa super importante, sabe aquela ideia de que os melhores carros, tipo as frotas de empresas, são trancados num clube exclusivo para pessoas jurídicas? Esquece. Os dados provam o contrário. A origem do veículo não bloqueia ninguém. Se tem um lote excelente de uma frota corporativa lá, ele está totalmente disponível e aberto para o clique de qualquer pessoa física habilitada, sem restrições. O que leva a gente para uma reflexão final. A gente viu um mercado de 9 bilhões de reais, plataformas otimizadas para o digital, zero barreiras para o uso do CPF e taxas iguais para todo mundo. Ou seja, a porta não está só destrancada, ela está escancarada. A questão não é mais se dá para participar. A grande pergunta agora é qual estratégia de cálculo e leitura de laudos a gente vai usar antes de dar o primeiro arremate. Porque, no fim das contas, a informação é, de longe, a moeda mais valiosa de todo esse mercado.